Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos. Que Deus abençoe a cada um de meus irmãos. Cada um, com as suas bênçãos. Que Deus é bom o tempo todo. Ele não nos desampara. Meus irmãos, olha, tem um livro aqui que eu gostaria de aconselhar para os meus irmãos estar comprando esse livro, que é da editora Ave Maria. Olha, é uma viagem pela Bíblia. Aqui fala tudo que nós precisamos, que a Sagrada Família precisa. A gente precisa namorar, a gente precisa rezar, a gente precisa comungar. Se fizermos isso, 2024 será de paz. Muita paz. Então aqui fala de tudo, fala de como... São 100 perguntas, 100 perguntas e respostas que temos aqui, ó. Aí, aqui fala, até a última parte fala, como encarar a morte nos tempos bíblicos. Eu vou ler para vocês. No princípio, os israelitas não acreditavam numa vida eterna após a morte. As almas iam para o Sheol, um lugar sombrio sobre a terra. Mas no tempo de Daniel, já se dizia que o destino final da alma de uma pessoa dependia do seu comportamento em vida. Podia alcançar a eternidade ou a ignomia perpétua. No tempo de Jesus, havia os que acreditavam e os que não criam na ressurreição. De qualquer modo, a morte entre os israelitas era ocasião de dor e tristeza durante 7 dias. Enterrava seus mortos em grutas, naturais ou artificiais, fechada por uma enorme pedra. Os mais pobres eram enterrados em valas comuns, abertas no solo, sobre as quais se colocavam grandes pedras pintadas de branco para chamar a atenção, pois qualquer contato com o defunto tornava a pessoa impura. Depois de algum tempo, retirava os ossos, guardando-os em ossário. Aqui fala como era encarada a morte nos tempos bíblicos. Mas tem muito mais. Eu aconselho a meus irmãos a lerem essa viagem, que fala a viagem pela Bíblia. Depois, tem vários tipos de Bíblia. Tem Ave Maria, tem a Santuário, tem Paulinas. Tem várias Bíblias aí que nós deveríamos, que meus irmãos podem estar comprando para ajudar na nossa religião. E para ajudar a nós mesmos. Eu tenho a minha aqui, ó. Já até perdeu o nome. Mas é Bíblia Sagrada do Santuário, essa daqui. Editora Santuário. Essa é diretamente de Aparecida do Norte. Mas é uma Bíblia como outra qualquer. Fala do mesmo autor que vocês, que tiver sua Bíblia aí na casa de vocês, tenham. É o mesmo autor. Agora, se você tiver que dar de presente alguma Bíblia, algum objeto que fala de nosso Pai, nosso Criador, dê a Bíblia de presente. Dê a Bíblia Sagrada de presente. Ó. Aqui tá no meu nome, Carmen Lau. Eu e meu marido, nós dois que lemos ela. A Bíblia Sagrada da editora Santiago. Tem várias. Tem várias editoras por aí que a pessoa pode procurar e ler. Então eu vou começar a ler. A Arca volta a Israel, que é o capítulo 6. A Arca de Javé esteve no país dos filisteus durante 7 meses. Depois os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos e perguntaram: que devemos fazer com a Arca de Javé? Indicai-nos como havemos de devolvê-la a seu lugar. Responderam eles: se devolverdes a Arca de Jesus, a Arca de Deus,
de Israel, não a mandei sem nada, mas fazia uma oferta de reparação. Então sereis curados e saberei, porque sua mão não cessou de pesar sobre nós. Perguntaram: e que oferta de reparação devemos fazer? Responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, conforme o número de príncipes dos filisteus, porque é a mesma praga que atingiu todos vós e vossos príncipes. Fazei, pois, imitação de vossos tumores e dos ratos que devassam o país, e dai glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie o peso de sua mão sobre vós, sobre vossos deuses e sobre vosso país. Por que endurecer vosso coração, como fizeram os egípcios e o faraó? Depois que os tratou duramente, não deixaram partir os israelitas, e esses não se foram. Fazei, pois, um carro novo, tomai 2 vacas com bezerros, sobre as quais ainda não se tinha posto a canga. Atrelai-as ao carro e separai delas os bezerros, mandando-os para o curral. Depois tomai a arca de Javé e colocai-a no carro, pondo a seu lado, numa caixa, os objetos de ouro que lhes ofereceis, como reparação. E deixai aí, e observai se ela subir pelo caminho de seu território, rumo a Bet-Sames. Foi Javé que nos causou esse grande mal. Se não saberemos que não foi sua mão que nos feriu, mas isso não sucedeu por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com bezerro, atrelaram-nas ao carro e prenderam seus bezerros no curral. Puseram no carro a arca de Javé e a caixa com os ratos de ouro e as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente pela estrada de Bet-Sames, seguindo sempre o mesmo caminho, berrando enquanto andavam, sem se desviarem nem para a esquerda nem para a direita. Os príncipes dos filisteus foram atrás dela até a fronteira de Bet-Sames. Os habitantes de Bet-Sames estavam ceifando o trigo no vale e levantaram os olhos, viram a arca e se alegraram quando a viram. O carro chegou ao campo de Josué de Bet-Sames e parou ali, onde havia uma grande pedra. Cortaram em pedaços a madeira do carro e ofereceram as vacas em holocausto a Javé. Os levitas desceram a arca de Javé e a caixa que estava ao lado dela, com os objetos de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os habitantes de Bet-Sames ofereceram holocausto e sacrifício a Javé. Os 5 príncipes dos filisteus viram isso e voltaram no mesmo dia para Acaron. Foram estes os tumores de ouro que os filisteus ofereceram a Javé como reparação: 1 por Azoto, 1 por Gaza, 1 por Ascalon, 1 por Gate, 1 por Acaron. Todos os ratos de ouro foram segundo o número de todas as 5 cidades, a cidade dos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias sem muros, a grande pedra, da qual puseram a arca de Javé ainda hoje, no campo de Josué de Bet-Sames. Deus castigou os habitantes de Bet-Sames porque olharam dentro da arca de Javé e matou 70 homens dos 50.000 do povo. O povo ficou de luto porque Javé o castigou com tão grande flagelo. Então disseram os habitantes de Bet-Sames: quem poderá estar diante de Javé, este Deus santo? Saindo daqui, para quem irá? Mandaram mensageiros os habitantes de Cariate-Larim, dizendo: os filisteus restituíram a arca de Javé. Descei e levai-a para vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este foi o Samuel 6.